São as rodas que me movem, mas é a minha força de vontade e a minha mente que me fazem ir além. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Além das Rodas. E hoje estamos com uma convidada mais que especial. Ela separou um tempinho pra gente na agenda cheia dela. Então hoje com vocês, a Jessie. Que honra, meu amigo, um prazer. Obrigado, Eu viu? quero te parabenizar por esse projeto que está Obrigado. começando, esse podcast tão forte, tão poderoso, com um significado tão significativo de fato, né? Porque eu digo sempre que o diagnóstico ele impacta a nossa vida. Sim, Mas ele não determina. exatamente. E não determina até onde nós podemos chegar. Até onde nós somos capazes de chegar. Mas sim, as nossas escolhas, elas sim definem. Você era a até pessoa onde. certa pra gente começar também a gerar mais impacto aqui no programa. Incrível. A gente já tinha conversado antes, quando a ideia ainda estava ali no papel, eu convidei a Jessie, ela topou na mesma hora, e aí conseguiu organizar um tempinho dela aqui para que a gente possa bater um papo. Mas é isso, hoje o papo vai ser um pouquinho de esporte, um pouquinho de superação, contar um pouquinho da história de vida da Jessie. E é isso que eu queria pedir para você começar, se apresenta aí pra galera. Afinal, quem sou eu? Eu sou a Jéssica Oliveira, mais conhecida como Jessie Borg. Eu sou atleta de natação paralímpica da classe S2. Sou palestrante, influenciadora digital, formada pela Must Universidade Americana da Flórida, como Instituto Happiness do Brasil, em Ciência da Felicidade. E sou feliz, de fato, né? Porque Muito. a maior característica, a melhor característica é que eu escolhi ser feliz. Mas tomar essa decisão, eu precisei passar por um deserto. Eu precisei passar por um desafio. Porque muitas vezes a gente só descobre a nossa própria força passando pelo ambiente Sim. desconfortável. E foi através do diagnóstico de meningite meningocócica que eu tive com apenas 10 anos. Eu tenho hoje 20 anos, mas há 10 anos eu vi a minha vida mudar de uma forma que eu jamais imaginei. Eu precisei amputar meus 4 membros, perda de audição, perda de 90% na minha pele do corpo para sobreviver. Não foi fácil receber essa notícia, porque, como eu disse no início, o diagnóstico, ele impacta a nossa vida. Sim. E não só a nossa vida, mas a vida dos familiares também. Eu precisei mudar a minha vida toda. E eu pensava, como é que vai ser minha vida daqui para frente? Será que é possível viver Gera sem meus aquela membros? incógnita ali no início, né? Exatamente. Porque eu nunca tinha visto uma pessoa Sim. amputada dos 4 membros. A falta de representatividade, a falta de Exatamente. referência. Então, pensei, vai ser eu mesma a minha referência, vai ser eu mesma a minha representatividade. Vou começar a minha nova história. Recomeçar, na verdade. Quanto é difícil recomeçar. E hoje você é referência para muita gente. Esse é um propósito maior, né? Eu precisei ser minha própria referência para gerar o propósito e referência para outras pessoas. Isso é muito forte, porque a representatividade move histórias, né? Mas eu precisei enfrentar 1 ano e 2 meses internada para poder a gente conseguir estabilizar a bactéria, que é a meningite. E hoje eu luto como uma sobrevivente para informar para que outras famílias não precisem passar pelo mesmo que a minha família passamos por falta de informação. Entendi. Eu não era vacinada porque eu nunca fui informada, mas hoje eu luto para informar quanto mais pessoas for possível para que a gente possa estar salvando vidas, porque a informação salva a vida, Sim, né, de o fato. exemplo ele arrasta, né? Com certeza. E então eu precisei passar por esse histórico bastante difícil com a meningite. Eu perdi membros, eu perdi a audição, eu perdi o que poderia ser o tudo aos olhos humanos. Mas eu não perdi a força de vontade. Sim. Ela que você falava no início. Exatamente. E quando a gente não perde isso, a gente não perde nada. Porque o que define de verdade a nossa vida é sobre uma vida interior. Sim. É sobre as nossas escolhas. E quando eu tomei a decisão de viver, quando eu tomei a decisão de ser feliz, de recomeçar a minha história, eu mudei a minha vida para sempre, de um impacto positivo, até chegar ao esporte que transformou a minha vida. Mas tudo começou com uma decisão. Se eu não tivesse escolhido, talvez hoje eu Você não saiu estaria ali aqui. da sua zona de conforto, que já não estava confortável, para poder ser exemplo hoje para muitas pessoas, muitas famílias que não tem até às vezes uma pessoa com deficiência dentro da sua casa, mas que muda ali a forma de pensar, a forma de agir, porque foi um processo ali seu até de entendimento consigo mesma e de adaptação em relação à sua parte física e mental também. Acredito que o mental deva ter pesado bastante. Com certeza, porque o impacto é sempre maior no emocional. Tanto que existem estudos, e eu escutei de uma palestrante que fala muito sobre saúde mental, de que uma pessoa sem saúde mental, ela impacta mais do que uma pessoa sem saúde física. O impacto Faz muito é sentido. muito maior. Então, realmente, quando eu digo,
E eu tinha braços, eu tinha pernas, eu tinha audição, eu tinha o que poderia ser algo que... Por que vou reclamar, né? Poderia ser assim. Sim. Mas eu tinha medo, eu era paralisada pelo medo, eu era paralisada pela insegurança, eu não tinha uma estabilidade emocional, tanto que era tanta ansiedade que eu sentia, tanta insegurança, que gerou a psoríase, que é o acúmulo de Sim. estresse que uma hora explode. E Quantas hoje você vezes? é livre mentalmente. E Totalmente. fisicamente, espiritualmente também. Com Você, sua certeza. família, as Porque coisas que você faz hoje, as vidas que você alcança. Com certeza, porque eu precisei passar por um momento que me obrigou a olhar para dentro. Já toma, já, tá? Já esses primeiros 10 minutos de podcast, já precisa se ligar o que vem por aí, o quão impactante vai ser o episódio de hoje. Eu tenho certeza que você vai se emocionar. E, ó, gente, eu tô diante de uma atleta palestrante que motiva pessoas, não só pessoas com deficiência. A Jessie também tá junto comigo no projeto Nosso Encontro há muito tempo. A Jessie tá ali me ajudando em questões de organização, de alcançar mais vidas também. Ela, a família dela, estamos todos sempre presentes fazendo acontecer. Mas vamos lá, vamos falar de esporte. Vamos começar falando desse ambiente que nos move também, move bastante gente. Como é que ele entrou na sua vida e o que mais de impacto ali, o que mais te motivou ali nessa tua entrada? Por que você decidiu o esporte? Sim, é muito forte falar da natação, porque muitas pessoas hoje, quando chegam para mim, falam assim, Jess, parece que você já nasceu com esse dom, né? Com essa força de vontade. Na verdade, não. Eu era paralisada pelo medo, eu tinha vontade de fazer natação, eu via as crianças fazendo natação, e eu sentia vontade, mas o medo dizia, e se isso acontecer? Mas e se acontecer e der muito certo? Porque quantas vezes nós somos paralisados pelo e se aquilo, e se der errado, mas e se der certo? Falta o ponto de partida ali, muitas das vezes. Exato. E eu tive a oportunidade de, depois da meningite, depois de 1 ano e 2 meses que eu tive alta, eu tomei posse da minha força interior, da força que nós podemos cultivar, que existe dentro de nós. E eu fui convidada para poder assistir os Jogos Paralímpicos que estavam acontecendo aqui no Rio em 2016. Foi bem no ano que eu tive alta. Que forte, porque aquela representatividade que eu não tive dentro do hospital, eu pude ter quando eu saí. E eu pude ver o Daniel Dias, que foi uma grande referência para mim. Ele não é da mesma classe, não era da mesma classe, né? Porque hoje não é mais atleta, não está mais um atleta que antes foi, para sempre será, e que né? ainda vai representar por muitos anos para muita gente. Continua representando e ele estava competindo no dia, eu me lembro, não era a classe que hoje eu sou, mas que assim eu tive uma representatividade muito forte ao ponto de despertar um sonho de ser um atleta na arquibancada. Quando eu saí dali, eu falei, mãe, pai, eu quero ir em busca de um projeto, isso que eu quero fazer. Eu assisti várias modalidades, mas foi a natação que tocou o meu coração. Porque antes... Parecido com a minha história também. Incrível, incrível. Porque antes eu tinha braços, eu tinha pernas, eu tinha vontade de fazer, mas não conseguia. Falei, não, agora vou tomar posse, agora vai ser. E foi. E eu lembro que a primeira aula de natação, como eu não tinha nem nadado, não sabia nadar e nada... Eu achei que o professor, naquele momento, ia me dar o suporte de me pegar no colo, entrar. E ele falou assim, não, a decisão é sua. Você está na borda da piscina, você vai pular. Eu estou aqui para te dar segurança dentro da piscina. Você vai pular porque a decisão é sua. E só vai. Aquela fase pegou na minha mente de uma forma que até hoje... Você não vai esquecer nunca mais. Você não vai esquecer nunca mais. Aos resultados até hoje. E são os melhores profissionais. Aqueles que não fazem as coisas pelos alunos, pelos atletas, mas que os motivam, que os deixam tranquilos e que fazem eles alcançarem um nível acima, um nível melhor. São desses profissionais que a gente mais precisa. Com certeza. Que eles vão encorajar a gente para o próximo passo, para o próximo caminho. Com certeza, porque se a gente não fizer, quem vai fazer? Exatamente. Precisa ter. O profissional, Exatamente. Ele traz aquela estabilidade, aquela segurança, mas é você que precisa tomar a decisão, né? Meu pai me ama, minha mãe me ama, mas se eu não fizer, eles não vão fazer. Vão continuar te amando, mas não vão fazer a sua decisão só vai. E eu fui em busca, comecei a fazer natação, comecei a descobrir, tanto que o meu nado é personalizado por mim. Porque isso que eu ia te perguntar. Não tinha outra referência, assim, amputada de 4 membros no Brasil aqui, que eu pudesse criar um nado e continuar com o nado que ela tivesse para que pudesse continuar os meus sonhos. Então, eu criei um nado personalizado, como é forte, né? Porque a gente tem a capacidade de criar ferramentas que a gente nem tinha visto. Porque se a gente cultivar a capacidade do nosso cérebro, que se chama neuroplasticidade, que todos nós temos, não é um dom, todos nós temos a capacidade de cultivar essa parte do cérebro que
é capaz de se adaptar a algo novo, a criar ferramentas a partir daquilo que você nem conhece, que você nem acredita. E que você pode mudar a vida de muita gente a partir da tua iniciativa. Exato. Que maneiro. E foi que começou a minha trajetória como atleta. Hoje eu já estou há 5 anos no alto rendimento. Legal. Já sou medalhista 5 em todas anos. as competições até aqui. Pô, e esquece. continuo buscando para me tornar líder do ranking nacional. Fiquei Esquece. líder do ranking 2022. Tive a oportunidade de representar o Brasil na França, no maior mundial escolar do mundo, ginásio de 2022. E foi realmente uma edição incrível da minha trajetória. Eu não conquistei medalhas, mas ali eu conquistei algo muito mais poderoso do que isso, que é a maturidade esportiva, Com certeza. a maturidade da Com disciplina. certeza. Porque quantas vezes a gente foca só no resultado e esquece Pois é. de ver o processo. Pois é. Eu sabia que era muito difícil conquistar medalha, então Sim. eu pensei, eu vou viver o meu processo. Que se eu conquistar medalha, independente disso, eu vou ter vivido o meu processo. Sim. Mas se a gente tivesse focado só no resultado, só na medalha, eu não conquistei, o que eu teria levado daquela experiência? Só frustração. Então, é importante a gente ver o processo para que a gente possa saber apreciar a vista quando chegar no topo da montanha. A gente precisa passar ali pelo processo para que a gente possa viver ali o propósito, né? Com E certeza. aí eu queria te perguntar mais em relação a fundo ali da natação. Como é que funciona ali as categorias? Então, a gente tem 14 categorias na natação. Né? De um modo 1 geral? até o 14. Não, é em geral, na natação. Tá. Só na natação. No atletismo é uma outra... Não, mas de um modo geral ali eu digo a natação olímpica e paralímpica? Ok. Aí a gente tem 14, é isso? Ou só na natação paralímpica? Paralímpica, só tá, na tá. paralímpica. A gente tem de 11 a 14. Porque o olímpico é de idade. É de acordo com as idades. Tá, entendi, Tem, entendi. diferencia de idade. A gente é classe, para Tá. que seja uma competição mais justa. Justa. Claro Show, que a gente perfeito. também tem categoria A, B, que diferenciam idade, mas principalmente as classes. Eu sou Tá. classe S2, porque quanto mais baixa, mais comprometimento na deficiência. A gente tem classe 1, classe 2, classe 3. De 1 até o 10 são deficiências físicas. Entendi. De 11 ao 13, deficiências visuais. 14, intelectual. Então, a gente vai diferenciando para cada classe para que possa Pra que ser possa uma ser competição justo, sim, justa. sim. Que Não é maneiro. justo me colocar numa competição uma classe S10 que é a mais alta. Não, tem que ser Então, justo, a e gente que bom. tem. Tá, e como é que a palestra entra nisso tudo? Tem espaço? Como é que foi isso? E foi no hospital mesmo, porque eu comecei a... Tudo que vinha no meu coração começado a partilhar com as pessoas dentro do hospital. E eu via que os profissionais de saúde, que era o que eu mais Então, até convivia antes do naquele esporte. momento... Até um pouco antes do esporte. Muito antes. Muito antes. Porque foi no hospital quando eu descobri a meningite, né? Eu precisei passar 1 ano. Então, é como virar uma casa, né? O hospital Sim. virou minha casa por um tempo. Eu comecei a familiarizar com muitas pessoas ali dentro. E eu comecei, como consequência disso, partilhar aquilo que vinha no meu coração. E eu vi que impactava. E eu tinha muito medo de falar em público. Eu lembro que eu era aquela aluna que, quando a professora dizia, Jéssica, se eu precisar na aula seguinte, falar em público, eu dizia, ai, na aula seguinte eu vou estar doente. Você não vai. Não vou vir. Porque eu tinha medo de falar em público, eu tinha essa timidez. E eu penso, né, que quando o propósito nos escolhe, é impossível fugir. Não tem como. Não era algo que eu sonhava, mas se tornou o meu sonho hoje, né? Então, assim, é muito forte quando a gente fala desse propósito. E hoje, poder mover vidas move a minha. Move Com a minha. certeza. Tem dia que eu não tenho ânimo para fazer as coisas, porque Como isso qualquer faz outra parte. pessoa. Mas aí eu abro o meu Instagram, Jéssica, eu estava assistindo uma palestra sua, estava isso. assistindo um podcast seu, mudou o meu dia, mudou a minha vida. É o meu ânimo, Às é o vezes meu as gás. pessoas acham que as redes sociais, a vida ali do influenciador, do micro-influenciador, do palestrante ali nas redes sociais, às vezes as pessoas acham que é mais por hobby, que é para ganhar dinheiro, que é para publicidade, que também acaba acontecendo. Mas o principal, que é ali impactar vidas, motivar pessoas e Gerar alcançar valor, e né? gerar valor, é o mais importante. Sim, porque eu sempre gosto de dizer, a minha palestra mudou desde o dia que eu entendi que não é sobre mim, mas sobre gerar valor na vida do Exatamente. outro. Às vezes eu pensava assim, eu vou colocar essa música, porque essa música faz muito sentido para mim, me toca muito. Mas será que vai tocar no outro? Exatamente. Tem que ser uma relação positiva de você com o público, mas que você possa pensar diretamente no público. Então, isso tem sido muito forte para mim, né? E eu, de fato, sei que
É um desafio, Sim. continua sendo, mas eu estou sempre em busca de me personalizar, de ter essa alta performance, não só no esporte, mas também na palestra. É um conjunto. Sim. E é até importante a gente falar isso, porque as pessoas dizem, né? Jéssica, como é que você consegue dar conta? Que o esporte, quando se trata de alto rendimento, exige muito do nosso comprometimento. Ele suga muito do seu comprometimento, da sua mente, do seu tempo. E a palestra Como é que também. você... exatamente. E eu falo assim, gente, a chave é que eu não consigo dar conta de tudo. E assumir isso é libertador. O que eu posso fazer é o meu melhor dentro do que é possível. Sim. Eu busco o meu melhor, o dia que eu puder, eu estou fazendo curso, sempre faço curso, porque eu sempre acho que a gente tem algo para melhorar, porque não existe limite para o aprendizado, porque a história, apesar de ser algo muito importante para a minha palestra, ela é apenas 10%. Sim. Porque o que define a minha palestra é o que eu fiz a partir disso. O 90% é o que você fez a partir disso, é o que você pode gerar na vida do outro. Então, é muito significativo ver todo o crescimento desse trabalho, maneiro, de continuar me profissionalizando para gerar Sim, porque o conhecimento ali não ocupa espaço, né? Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você se aperfeiçoar, mais vidas você vai tocar no final das contas. Com certeza. Então vai estar sempre valendo a pena. Sempre. Me conta agora, como que é a rotina da Jessie ao acordar e ao ir dormir no ramo de palestras e tudo, um dia normal ali da Jessie. Como é que é a sua rotina? Então, eu tenho Seus algo treinos? muito forte, que é a minha vida espiritual. Né? Eu começo e termino com a oração. Sempre, sempre é o meu estímulo, né? Porque eu digo, o dia que eu comecei sem a oração, é o dia que eu sei que 70% das coisas começam a dar errado, né? Eu começo a ter uma estabilidade emocional muito forte a partir da minha espiritualidade. Então, graças a Deus, eu tenho essa ferramenta de espiritualidade, parte emocional e parte física, que é importante a gente ter esses pilares. Né? Exatamente. Então, todos os dias eu preciso trabalhar Sim. a parte espiritual, a parte emocional, a parte física, que é os meus treinos, né? Diário. Nem sempre eu tenho um ânimo para treinar, mas eu preciso fazer aquilo que eu não quero para chegar aonde eu quero. Isso é disciplina. É mais disciplina, menos motivação. E eu estou sempre buscando estudar mais, né? Eu já finalizei no ensino médio, quem sabe, em breve, ir para uma faculdade de psicologia, poder motivar mais ainda mais pessoas, ajudar como é que pode, né? Que maneiro. Virar a chave da sua vida através da inteligência emocional. Então, a minha rotina é muito sobre, não só sobre mim, mas viver aquilo que eu espero no futuro, né? É meu trabalho, é meus estudos. E tem dias que eu não faço nada. Porque eu fazer nada, para quem faz tudo, também é fazer alguma coisa. Que forte, que forte. Você passou por algum outro esporte antes da natação? Ou foi, de fato, ali a sua paixão antes mesmo da meningite e todas as coisas? Eu fazia dança. Dança hoje é considerado esporte já, né? Sim, então, sim. Eu já fazia dança e eu me lembro que era um momento que eu saía das minhas questões emocionais que me atrapalhavam. Eu saía daquilo e realmente ia viver algo sobrenatural, muito forte. Eu amava a dança e eu realmente me encontrei ali. Mas depois da meningite, hoje eu até danço assim do meu jeito, porque a gente dança com a alma, né? Exatamente. Então, eu danço hoje por hobby, mas o meu esporte, na parte profissional, é realmente a meningite. Antes disso, eu não... Entendi. Sim. E o que mais te atrai ali quando você tá competindo, quando você tá treinando, quando você tá envolvido ali com o esporte? O que mais te deixa feliz e comovida que aquilo ali é o que você quer pra sua vida? E não só sobre a competição, né? Mas um trabalho emocional. Porque eu acho que, assim como a gente já estava falando há pouco, né? Que o esporte é sobre o processo. Sim. E o que me motiva muito é poder ter um contato comigo mesma, como se fosse uma terapia. É terapêutico? É terapêutico. É terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. E é muito forte, porque a cada vez que eu atravesso a piscina, é cada vez que eu estou ali conversando comigo mesma. E eu sou surdo-oralizada. Quando eu estou na piscina, eu tiro o aparelho. Eu não posso ficar com o aparelho. Literalmente você com você mesmo. É eu e eu. Tanto no treino quanto na competição. Na competição, eu não consigo ouvir ninguém dizendo, vai, Jessie, vai. É eu mesma. Então, assim, tem dia que a minha voz sabotadora está gritando. E eu preciso ter aquele trabalho emocional. Aquele autocontrole. Pra dizer quem está no domínio. Então, realmente, o esporte, para mim, essa parte de treino, é realmente uma questão de contato comigo mesma. E é isso que me atrai muito. Quando eu não estou bem, eu vou pro meu treino, que eu sei que eu vou conseguir ter uma terapia comigo mesma. Você vai sair dali um pouquinho diferente. E aí, o que as pessoas até me perguntam, eu quero saber até se acontece com você.
João, o que você pensa durante o treino? Eu penso em muita coisa e em nada ao mesmo tempo e que no final das contas elas me fazem bem. Parece que ali, de fato, é uma terapia. De fato, ali é um momento de você conectar com você mesmo, você fazer força, de você entregar o teu melhor. Acontece isso com você também? Com certeza. E, assim, tem vezes que eu tô numa correria muito grande da minha rotina que eu não consigo ter um tempo do meu dia para parar e fazer uma oração. Então, eu faço a oração durante o treino, né? Porque eu acho que intimidade... Acho não, tenho certeza que a intimidade com Cristo não é só sobre você separar um tempo em silêncio, no lugar isolado, você falar com ele. Mas é todos os dias, todas as horas, você tá conversando com ele. Se você me vê na rua falando sozinha, pode ter certeza, eu tô falando com Jesus. Não é Eu tô sozinha, conversando nunca. com ele. Eu tô conversando com ele. Então, assim, é muito forte essa troca. Então, quando eu não tenho um tempo para rezar no meu dia, durante o treino eu tô fazendo. Né? E que é o momento que eu tenho silêncio também. Que não tô você ali. busca ali, que venha uma força diferente ali, que venha uma luz e uma mensagem diferente ali, tanto para sua vida quanto para o seu treino. Muito importante. Muito. Vamos lá. Qual foi a primeira oportunidade que você teve ali de palestrar, de botar um microfone ali e falar, independente de quantas pessoas tinham te assistindo? Você lembra? Foi na escola que antes da meningite eu estudava e depois da meningite eu precisei voltar a estudar naquela mesma Na escola. mesma escola? Isso, na mesma escola. E aí eu recebi uma oportunidade de palestrar para os alunos, né, sobre essa volta, sobre como foi o meu processo. E eu confesso que ali eu não tinha preparação nenhuma. Eu falava aquilo que eu tinha vivido, né, no todo o processo dentro do Sim. hospital. Mas eu não tinha preparação nenhuma. E dali fui começando, porque o maior ensinamento é na prática, né? Sim. E aí eu comecei a receber oportunidades de outras escolas, das escolas eu fui para os hospitais também, comecei a palestrar e fui seguindo. Hoje eu já As empresas e palestro tudo em várias mais. empresas, já Que fui legal. para várias partes do Brasil para poder palestrar e hoje continuo estudando inglês para poder levar essa palestra para fora. Que maneiro. Quem sabe? Que legal. Então, ali, sua primeira palestra foi na sua escola, que sempre te acolheu ali. Como é que foi essa volta? Realmente... Com a meningite, a sua outra vida ali, a outra forma ali de lidar com a sua vida, com a sua mente. Como é que foi ali a sua recepção e a tua rotina a partir dali, daquele dia? Eu confesso que eu esperava que não seria tão difícil, mas realmente foi, porque ainda tinha uma comparação, né? Das pessoas que me conheciam antes para depois da meningite, né? Tanto que aconteceu muito subjugamento nessa escola, ao ponto de que eu nem aguentei, eu preferi, né, de fato, continuar estudando em casa. Depois fiquei uns meses e depois voltei a ficar estudando em casa. Depois passei para outra escola. Porque como tinha ainda aquela questão, aquela memória da Jéssica, sem a deficiência, tinha aquele subjugamento ao ponto de... será que você vai conseguir fazer essa atividade? Não precisa, não. Faz o que você tiver vontade. Como assim? Tá todo mundo fazendo prova, não vou fazer prova também. Importante que dentro do hospital, em nenhum momento eu parei de estudar. Eu pedi à prefeitura que me mandasse um profissional, né, de educação. E eles mandaram? Mandaram. Que maneiro. Todo maravilhoso. E assim, até hoje tenho uma amizade com ela. Lili, que foi um anjo na minha vida. E que todo dia ela ia pro hospital. A gente sempre fazia até um lanche depois, que eu amava. Quem não gosta de uma merenda, né, gente? E aí eu ia sempre, e a gente fazia. Às vezes eu fazia prova... desenvolvi uma adaptação, né, para que eu pudesse escrever. Também consigo escrever no celular. Então, assim, foi realmente um processo até fácil, assim, na parte de desenvolver para eu ter a minha independência, a minha autonomia. Mas quando eu passei para a escola, não teve essa maturidade das pessoas, essa preparação, essa capacitação inclusiva, Que né? maneiro. Então, realmente, você quer fazer uma prova, se você quiser usar uma calculadora, pode usar. Como assim? Não, você não vai deixar outro aluno usar. Só você vai usar? Então, realmente, aí depois continuei estudando em casa, fui para uma outra escola que realmente souberam me receber muito bem, e dali eu segui meu processo. Aí foi diferente ali, foi melhor ali o teu recebimento ali, seu início, foi mais tranquilo. Sim, com certeza. Entendi. E aí, Você segui o sofreu meu bullying processo já em até algum hoje. momento da sua vida? Oi? Você teve algum problema com bullying já em algum momento da sua vida? As pessoas me perguntam muito, né? Jesse, você sofre preconceito? Não, eu não sofro preconceito. Eu vivencio ele. É diferente. É completamente diferente. O outro eu não controlo. Eu não tenho como mudar o mundo. Eu não tenho como mudar ao chegar no shopping, que tem aquela tensão toda de olhares. Eu não tenho como controlar isso. Como seria bom se a gente pudesse controlar tudo, né? Porque, com certeza, a gente controlaria e mudaria de uma outra forma. Mas isso não me define. Eu lembro Nem um que... pouco.
A primeira experiência que eu tive, depois que eu saí do hospital, eu escolhi ir pro shopping, porque eu amo shopping. Falei, não, mãe, vamos no shopping primeiro, depois de ir pra igreja, né? Falei, não, vamos no shopping. E estava sendo ótimo, até que na hora de ir embora, a gente se deparou com um grupo de jovens que eles fizeram expressão de vômito ao olhar para mim. E que entre eles riam sem parar e apontavam. Naquele momento, se eu disser que eu não queria chorar, eu estarei enganando a mim, a você, a todos nós. Foi um constrangimento. Mas, Te incomodou, sobretudo, você não vai esquecer disso, né? Mas, sobretudo, eu entendi que diz muito mais sobre eles mesmos do que Completamente. sobre mim. Completamente. Da criação que eles muito mais. tiveram, do hábito ali deles, fala muito mais sobre eles do que de você. Porque, como você disse, o outro você não consegue controlar. Mas, de pouquinho em pouquinho, a sua parte você vai fazendo e vai mudando ali o ambiente e tudo. Mas, infelizmente, a gente não consegue controlar as ações dos outros. Exatamente. E eu lembro que, quando eu estava na França, a gente teve um dia de passeio e eu estava com mais 2 amigas que estavam em cadeira de rodas também. E passou uma moça com a filha e ela tampou os olhos da filha até que a gente saísse do campo de visão. E eu conversando com as minhas amigas e elas disseram, é por isso que eu não saio de casa. Eu falei, não, é por isso que nós precisamos sair de casa. É por isso que você precisa sair. É por isso que nós precisamos mostrar para o mundo que nós pertencemos aqui. E olha que incrível que depois a gente bateu de cara, essa mesma pessoa, nessa hora ela não teve tempo de tampar o olho da filha, a filha olhou pra gente e sorriu. É isso que eu me importo. E sorriu, é tão isso, natural. Exatamente. Porque às vezes o mundo dá uma volta assim que a gente nem imagina que seja tão rápido, né? Cara, que história maneira, que história Sim. legal. Que Que história assim, legal. eu falo sempre que a pior amputação não é a física, mas é uma amputação social, de fato, né? Quantas pessoas estão, entre aspas, completas pelo externo, mas estão ausentes de si mesma? Sim, e de mentalidade, como é que elas não estão... Pode até estarem fortes fisicamente, mas mentalmente completamente abalada. Isso. Eu queria saber qual foi o momento que você... mais difícil ali, que você vê, que você enxerga ali, que vocês enfrentaram você junto da sua família. Eu poderia até dizer que foi quando eu soube que precisaria amputar meus 4 membros, mas eu ainda digo com toda certeza que foi quando eu perdi a minha audição. Porque a audição nos coloca num ambiente de silêncio, e enfrentar esse silêncio é desafiador. Porque eu me lembro que o silêncio me afastou mais de ter uma socialização do que a amputação. Por mais que a amputação chame muita atenção, porque a deficiência... a audição é uma deficiência invisível. Invisível, exatamente. Mas ainda assim é aquela que mais mexe comigo. Por isso que nem sempre a maior dor é aquela que você consegue ver. Que forte. É muito forte isso, porque diz não só sobre a audição, mas sobre tudo. É parte emocional das pessoas também. Sim. E eu precisei enfrentar aquele silêncio. Eu lembro que eu usava a música para me distrair. Uhum. No hospital, de todo momento conturbado que eu vivia. E aí chegou uma hora que eu falei, mãe, o celular está muito baixo. E ela, não, filha, está no volume máximo. E eu, não, mãe, não estou ouvindo nada. Porque realmente eu tive uma infecção e por conta das medicações fortes que eu tomei, eu perdi a audição. Eu tinha essa chance de perder a audição, mas poderia ser até então que não acontecesse. Você estava ciente. Exato, por isso que os médicos nem me avisaram antes, porque poderia nada, assim? Não acontecer e poderia gerar uma ansiedade em mim. Sim, e foi do nada, assim. E foi do nada. Foi do nada para mim. Caramba. Então, realmente foi um choque muito forte. E, assim, às vezes eu mesma, quando eu estou num ambiente que tem muitas pessoas, às vezes eu quero me afastar. Porque eu não consigo entender ninguém. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Porque aí, hoje você escuta perfeitamente com o aparelho. Claro que não dá para voltar a audição, que era antes, não dá para recuperar isso. Entendi. Mas já é um grande avanço. Sim. Que essa tecnologia nos permite. Mas, assim, eu utilizo a leitura labial, que no processo do hospital, quando eu não tinha a oportunidade de colocar o implante, eu usei a leitura labial. E olha como o nosso cérebro ele é incrível, de novo. Que maneiro. Né? Então você consegue ler quase que perfeitamente. Perfeitamente. E eu nunca tinha visto uma pessoa falando sobre isso. Cara, isso é muito maneiro. Eu precisei desenvolver sozinho. Isso é muito maneiro. Então, se você, por exemplo, tirasse o aparelho, muito provavelmente você entenderia por conta da leitura labial. Cara, isso é absurdo. Isso é muito maneiro. E por isso que muitas pessoas... E tem muita gente que usa, mas não percebe.
porque é tão automático às vezes. E por isso que muita gente chegou no meu Instagram dizendo: Jéssica, eu fui fazer um exame, porque eu acabei descobrindo que eu também tenho uma perda auditiva. Não tão grave, mas tenho uma perda, porque na época da pandemia eu precisava usar máscara e as pessoas não tinham contato de leitura labial. Ah, então você não tinha nem a opção de fazer aquela leitura por conta da máscara. Exato. E muitas pessoas também descobriram sobre a perda auditiva porque elas usam automaticamente... Caramba, e não percebem. Que doideira. É uma história longa. É. Né? Deixa eu te perguntar, você acha que a mentalidade ali, o processo mental ali dos pais, quando se tem um filho com deficiência, é importante? O que você acha? Com certeza. Eu acho que todo pai, toda mãe precisa de um suporte emocional, porque, como eu falei, o diagnóstico ele não impacta só na nossa vida, mas principalmente na vida dos familiares, e principalmente quando se trata de uma criança que ainda não tem um desenvolvimento emocional, que ainda não tem aquele amparo, porque eu tive... Sim. Mesmo com apenas 10 anos, eu pude tomar a minha decisão, eu pude seguir em frente. Mas se eu fosse mais jovem, como é que seria? Como é que seria o apoio da minha família? Como é que seria a resposta? Como é que seria? Porque eu tive um apoio muito forte, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Isso é muito importante. A base ali familiar. Com certeza. Eu tive de todo mundo. E agora eu imagino como seria se eu não tivesse aquele apoio. Claro que eu tomaria a minha decisão independente, mas... influencia muito na decisão que a gente vai tomar. Às vezes, eu costumo até dizer que a deficiência, algum tipo de deficiência de um modo geral, às vezes não tá nem naquela criança. Tá, às vezes, na cabeça dos pais, que tem um pensamento um pouco antigo, um pensamento retrógrado, que pode... Ah, mas o meu filho não vai sobreviver. Ai, mas o meu filho vai ser um bicho de 7 cabeças. O meu filho não vai ter uma família. O meu filho não vai trabalhar e não vai ter aquela vida que ele queria para ele mesmo. Mas, e aí? A gente não vai se preocupar com o que pensa aquela criança, o que vai pensar, o que vai se tornar aquela criança. Então, eu costumo dizer isso. Sim. Às vezes está nos pais, na cabeça dos pais. Nem sempre nas crianças. Porque, assim, até mesmo no esporte, vamos falar do esporte. Eu, sem dúvida, se eu não tivesse o apoio dos meus pais, eu não sei se eu seria atleta até hoje. Porque eu me lembro que, no início, a minha mãe ainda não dirigia, ela começou a dirigir por causa de mim. Era de dirigir por causa de mim. Ela não tinha habilitação ainda. Então, a gente precisava... E você consegue tirar a habilitação? Existe, consegue. E você consegue fazer... Sim. Consegue tirar a habilitação? Hoje eu... Você consegue? Até é possível. É possível? É possível, tá. Porque eu vejo pessoas amputadas dos 4 membros que conseguem dirigir. Que eu também utilizo a prótese do braço hoje, eu não uso mais. Consigo me reabilitar com elas. Então Daria Entendi. Com a prótese. Mas ainda não é a minha meta. Hoje não é a minha meta. Vamos com calma. E minha mãe começou a dirigir por causa de mim, toda nessa trajetória. Mas antes disso, a gente precisou enfrentar o transporte público. E como é uma luta. Quantos difícil, ônibus que não funcionava o elevador durante o treino? Dias que eu precisei deixar de treinar. Isso que eu já perdeu treinos por conta disso. Então, realmente, a gente fala desses impactos. O lugar para eu treinar sempre foi um pouco distante da minha casa. Então, tem aquela luta. Você treinou onde? Eu hoje treino aqui na freguesia, mas antes eu treinava em São Januário. Vascaína? Vascaínos aí, que um abraço para vocês. Ninguém é perfeito. E me conta, Sou ex-atleta do Vasco, tenho orgulho até de levar toda essa história. Hoje eu não estou representando, hoje eu sou da Nauru, de São Paulo, mas treino aqui no Rio e tenho essa ligação com eles em São Paulo. Mas antes eu treinava em São Januário, distante da minha casa, então eu precisava desse apoio da minha mãe para me levar todo dia. E eu, assim, quando eu chego no cinema, eu não quero ficar na parte TCD, eu fico lá em cima. Aí a minha mãe me coloca no colo e vai lá em cima. E eu sempre conversei muito com os pais de poder, levar essas pessoas com deficiência para fazer o esporte. E sempre tinha, não quero, porque se um dia ele precisar viajar, vai viajar sem mim. Não quero, não vou conseguir deixar. E eu viajei. Prende embaixo do braço e não larga. Às vezes não é a pessoa com deficiência, às vezes é o medo dos pais que paralisa. E existe muito uma comparação, né? Principalmente quando tem um filho sem deficiência com um filho com deficiência, existe muita comparação. Isso destrói muito uma relação e a comunicação de uma pessoa com deficiência futuramente, né? Então, é muito importante a gente quebrar, né, essa questão da ideia de comparação entre as pessoas com deficiência. E é muito forte os pais acreditarem no potencial. Porque se não tiver base.
se não tiver a confiança no potencial daquele filho com deficiência, da própria família, como é que ele vai acreditar que terá fora de casa? É muito importante isso. E eu viajei para a França, eu fui sozinha. Que Eu maneiro. passei 13 dias só com a equipe. E se da virou Seleção tranquilamente no Brasileira de aeroporto? Jovens. Se virou tranquilamente no Fiquei. aeroporto, deu tudo certo? Mas por quê? Dentro de casa, minha mãe sempre conversava comigo sobre isso. Tanto a minha mãe quanto o meu pai. Então, sempre tinha aquele apoio. Filha, vai chegar uma hora que você vai ter que viajar sozinho. Eu, não, mãe, tudo bem. Eu fui me preparando. Quando Sim. chegou a hora, E tá tudo bem. eu fui tranquila. Tá tudo Eu bem. já tinha ido 2 vezes para São Paulo sozinha para a semana de treinamento com a seleção de jovens, então eu já estava me preparando. E quando eu Sim. recebi a convocação, eu já estava mais Uma preparada. viagem maior, né? Exige coisas diferentes. Sim, mas foi incrível. Foi a melhor Foi legal? experiência da minha vida. Eu voltei mais madura, né? Poxa, eu fiz uma Com viagem certeza, sozinha. com certeza. Legal. Claro que eu queria ter levado minha mãe pra gente ver a torre. Mas, quem sabe, futuramente. E você falou aí do Vasco, eu lembro que você tem uma história um pouquinho peculiar no... Uma história diferente no início, eu lembro. Você conta pra galera, você sempre foi vascaína? Não, Conta isso. eu não era vascaína, eu era flamenguista, raiz, gente, de bater no peito, torcer. Mas aí, treinando todos os dias em São Januário, eu me converti. Mas eles te deram oportunidade, é isso que é importante falar, porque o Vasco, pra quem não sabe, hoje ele tem um projeto, você sabe falar muito melhor do que eu, que ajuda, né, algumas É o pessoas com Paradesporto, deficiência, que do forma Paradesporto. atletas paralímpicos. Isso é uma questão importante até a gente falar da separação, E é o mais forte, diferença. não é? Não é o clube mais forte que a gente tem? Do Rio de Do Janeiro. Rio, não é? Do Rio, sim. É o único que tem aqui. É o único, sim. Isso é realmente uma questão muito importante de falar, porque quantos sonhos seriam realizados de pessoas com deficiência treinando dentro do Flamengo? Com certeza. Botafogo, Fluminense. Com certeza. Então a gente não tem isso, né? Só o Vasco. E é importante falar da diferença de formar atletas paralímpicos de projetos de inclusão a lazer. Eu comecei a inclusão a lazer. Inclusão vai treinar uma pessoa com deficiência para aprender a nadar, Sim, mas fica é diferente, ali. é diferente. Fica ali. Formar atleta para desporto, que forma atleta para levar para as competições, Sim. para representar, Vai profissionalizar levar além. aquele cara, sim. Então é isso que a gente precisa muito. E essa falta de visibilidade, essa falta de apoio, de lugares também, né, que é muito. Você falou muito de apoio. Apoio em relação às empresas, do Vasco e tudo mais, apoio seu familiar da sua base. Eu queria saber de você, você acha que falta apoio e oportunidade hoje para as pessoas com deficiências para atletas no Brasil? Com certeza. Infelizmente, a gente já fala que sim para essa resposta há muito tempo, né? Eu acho que eu tenho uma esperança muito grande de que nas próximas gerações a gente já possa ter uma boa resposta de não, hoje a gente não precisa mais se preocupar com isso. Sabe? A gente Acredito tá que a gente lutando. não é a mesma coisa que era antes, a gente já conseguiu avançar um pouco. Com certeza. A gente precisa olhar para trás e ver reconhecer isso. as grandes evoluções É de 10 verdade. anos atrás para cá. Exatamente. Tanto que, antigamente, numa rua, eu não encontrava pessoas com deficiência, né? Hoje você já vê muito, né? Sim. Pessoas indo no trabalho, pertencendo a um espaço de trabalho, no mercado de trabalho, que tem um potencial, mas que precisam desse apoio da empresa para que a empresa possa potencializar aquilo que já tem na pessoa com deficiência, né? Existe essa falta de oportunidade. Quantas vezes a gente vai numa empresa que trabalha com inclusão, mas a pessoa está trabalhando aonde? Está trabalhando no marketing, está trabalhando fazendo as fotos para dizer que aquela empresa trabalha com pessoa com deficiência. É a famosa Mas será? cota ali que eles colocam e, Mas enfim. será que a pessoa no marketing ela está liderando? Ela tem ali um trabalho a mais ou ela só está na parte tirando foto? É só pra falar, ou é só para falar que tem ali uma pessoa com deficiência? A empresa é inclusiva. Tá, mas é de fato? É igual o meu caso. Quando eu fui tirar minha habilitação, uma das primeiras autoescolas que eu achei que era adaptada aqui no Rio, quando eu cheguei lá, a aula era no segundo andar e só tinha escada. Então, tipo... De fato, as empresas hoje elas precisam se preocupar em impor a acessibilidade e se importar com a pessoa com deficiência para impor ela dentro da empresa de verdade. Não pode ser uma coisa só para falar que tem. Mas, enfim, eu acho que é o que você falou. Acho que a gente já caminhou muito e que a gente ainda tem a evoluir mais ainda. Exatamente. E assim, hoje eu tenho mais apoio pela mídia Sim. do que
apoio pelos resultados esportivos. Isso é importante, né? Porque eu tive que ir realmente em busca, e eu tenho minha rede social, que é o que me proporcionou a oportunidade de ter empresas. Mas é triste quando a gente vê que pessoas que já estão há mais de 10 anos atuando no esporte de alto rendimento e não têm um apoio que merecem, que devem, né? E que tá ali lutando e treinando e tendo até bons resultados. E o que eu mais recebi de oportunidade de patrocínios, eles sempre falavam: você tem alguma chance já de entrar para os Jogos Paralímpicos? Eu falei: não, ainda não tenho chance, mas eu estou trabalhando para isso. Para ter a chance, sim. Não, então a gente não quer, a gente só quer se tiver a chance. Mas para a gente ter chance, a gente precisa de apoio. Você precisa deles. Nem tudo é só sobre o esforço da nossa entrega. Existe também um apoio para que a gente possa chegar até lá, porque ninguém chega sozinho. Lógico. Uma pergunta que eu queria te fazer, aí vamos puxar um gancho para 2 perguntas. O que a Jessie quer realizar ali dentro e fora do esporte ainda? O que você tem um sonho ali de realizar dentro e fora do esporte? Peraí, acho que não, o aparelho desligou agora. O aparelho desligou. Alô, corte. Eu não entendi. Peraí, você consegue... Voltou? Você consegue repetir? Consigo. O que você pretende realizar ali em relação dentro e fora do esporte? Dentro e fora do esporte. E dentro eu quero chegar o mais longe possível. A gente diz, né, os Jogos Paralímpicos, mas que eu continue representando até aqui, né? Chegando a um bom resultado. Líder do ranking, com certeza. Vai dar certo. E fora do esporte é levar, né, minha palestra para o mundo, né? E é o que eu sempre gosto de dizer, poder ajudar o outro. Eu sempre, tudo que eu fizer, seja no esporte, seja fora dele, eu quero gerar valor na vida do outro. Dentro do esporte, eu consigo ter uma troca com vários atletas, sim. consigo, fora também, fazer a minha faculdade e me formar em psicologia. Que maneiro. Agora vamos falar do que acabou de acontecer. O aparelho desligou. Agora, não, ele liga e desliga. Ele liga e desliga. Então, pode ser que a gente faça na leitura labial agora. Então, agora o episódio tá mais impressionante ainda. Muitas das vezes a Jessie agora vai fazer a leitura labial para que a gente possa tocar ainda o podcast. Me conta uma coisa. Como é a sua adaptação ali nos treinos? Existe alguma adaptação ali para que você possa fazer? Porque eu acredito que você deve ter o processo também de fortalecimento, um trabalho na musculação, eu já vi você fazendo. Como funciona? Até que na piscina eu não utilizo não nenhuma, precisa, tá. É só realmente treinar, Perfeito. fazer o neonado. Eu treino só costas, só treino costas, todos os meus nados costas. E eu utilizo adaptações quando se trata de treino na academia, que eu preciso Perfeito. usar algumas adaptações que são específicas para mim, para que eu possa utilizar no meu corpo e conseguir executar da melhor forma possível, que vai Perfeito. trazer um resultado não só para dentro da piscina, mas fora também, que seja um conjunto. Porque eu também utilizo prótese. Eu estou começando no processo das próteses, estou começando a voltar a andar. Então, eu preciso de toda essa ferramenta. E quanto que o esporte me ajuda, não só para chegar no resultado, mas para que eu consiga ter uma estabilidade andando na reabilitação. Sim. Então, realmente, o esporte é adverso, né? O que você gosta de fazer no teu tempo livre? Quando você não tá trabalhando, não tá palestrando, não tá competindo, não tá treinando, o que a Jessie gosta de fazer? Olha, eu gosto muito de escutar música. Eu amo escutar música. Eu tô começando a descobrir o novo hábito que é ler. Eu não gostava de ler, só gostava de escutar as pessoas falando, palestrando. Mas hoje eu tenho começado a descobrir isso dentro de mim, que é o hábito de leitura. Que então, legal. realmente, para mim, é me conectar naquele livro. E eu gosto muito. Eu amo treinar. E, para mim, sem dúvida, sendo parte do treinamento ou não, eu gosto de treinar. Isso te conforta, isso gosta, Muito, já faz muito. parte de você. Jessie, pra gente encerrando aí pro final do nosso episódio, aqui no Além das Rodas a gente faz um quadro no final, é o tic-tac, é o bate e volta. Então eu vou te dar uns temas, você tem que me responder rápido, tá? Vamos? Tá, esse meu aparelho consegue estabilizar aqui. Foi? Não foi, não? Não, pode tentar fazer isso. Você tem alguma coisa escrita? É o quê? Desculpa. A voz dela já mudou muito tempo, eu já percebi que já tinha desligado. Por causa da voz? Eu já percebi pela voz dela. Tu não percebeu? A voz dela Me dá. começa a ficar super diferente. Você tem escrito, puder me mostrar que eu já fico gravado. Tem.
Rapidinho. Quer colocar no celular dela? Pode ser. Porque aí tu olha, dá pra mandar por mensagem? Vou mandar pra ela. Oi, a gente tem outro porta-celular. Se quiser colocar no celular pra ela, o porta-celular. Pode ser? Você pega pra mim? Onde tá? Ou eu mesmo pego. A Vicky tá indo aí, tá? Tá, valeu, obrigado. Perdão, gente. Ontem não tava... Não, ele tava ligando, desligando. Esses dias eu Cara, tu tava... percebeu pela voz. Mas Você eu peguei percebeu? agora. Você não percebeu? Uma vez na palestra, cara, A gente tá acabando. Eita, produção. Pode passar aqui, né? Deu certo o corte lá? Tá. Pode passar aqui. Pode, claro. Falta só... Mas ainda Tá não rapidinho. precisa Não, mais. falta 2 minutinhos, 3 minutinhos. E aonde? Falta só essa perguntinha do final e... Ele é assim mesmo, gente? É. Parece. Você quer aqui ou deixa aqui mesmo? Pode ficar aqui? Tá dando pra ver? Não pensa. Não pensa. Vamos rápido. Assim não tem graça. Podemos? Pode ir. Tá, vamos lá. Então vamos lá, agora é um tic-tac aqui, ó. Um tic-tac aqui pra a gente poder encerrar o nosso episódio mais que especial com a Jessie. Vamos lá, rápido. Um medo. Altura. Um sonho. Um sonho... Palestra fora. Um sonho. Que maneiro. Um atleta inspirador ali. Pode ser de qualquer modalidade. Daniel Dias. Forte. Um superpoder. Voar. Uma comida. Comida japonesa. Ó. Um time. Vasco. O Instagram ou a vida real? Vida real. Um dia inesquecível. Um dia inesquecível. Um dia inesquecível, uau. Nossa. O dia que eu pude andar de novo com as próteses. E o que você diria pra Jessie de 5 anos atrás? Que a A vida câmera é sua. é muito mais sobre o externo, que a vida, de fato, é sobre o interno. E que nós vamos chegar muito mais longe do que imaginamos. Muito, muito, muito forte. E agora, pra gente encerrar de fato, a câmera é completamente sua. Esse vídeo aqui ele vai ser eterno. Vai ser um episódio que vai estar aí pra sempre. Então, deixa aí a sua mensagem pro mundo. A deficiência é só um detalhe perto da capacidade que a gente tem de chegar quão longe que às vezes a gente nem imagina. Eu disse que se eu pudesse voltar há 5 anos atrás, eu diria para Jéssica que a vida é muito mais sobre o interior do que sobre o externo. E eu digo para você, a sua vida é muito mais sobre o interior do que sobre o externo. Podem dizer para você que não tem mais solução, mas se você acreditar, chegará tão longe quanto imagina. E eu digo para você que eu não tenho braços de tênis, eu não tenho braços, mas eu te abraço com a palavra. Se for para desistir, desista de desistir. Irmão, eu quero esse corte. Produção, esse corte aí precisa sair. Que arrepiou tudo aqui. Jessie, obrigado pela sua presença. E por último, pra encerrar. Quando você tiver encerrado o seu legado, tiver feito tudo que você tiver que fazer, o que você quer escrito na tua lápide, no final? No final do jogo, no final da vida. O que você quer escrito na tua lápide? O que eu quero escrito é que eu sobrevivi adorando a Cristo. Muito forte. E foi isso com vocês. Jessie, vou aí do teu lado te dar um abraço. Obrigada. Foi isso, gente. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Mais um Além das Rodas. Te espero no próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Agora fala aí tuas redes, como que a galera te acha lá. Jessidorg.oficial. Jessie com y.borg.oficial. Meu TikTok também. Espero você. E é isso, rapaziada. João Handbike nas redes, vocês já conhecem. E também podcast Além das Rodas. Então assista esse vídeo, assista também ao nosso canal de corte. E é isso, aguardo vocês no próximo episódio do Além das Rodas. Tamo junto.